Olá, vamos iniciar mais esse bate-papo ao vivo, em que nós vamos debater um pouquinho sobre as terapias, sobre as formas de crescimento e desenvolvimento humano, tá certo? E hoje nós vamos conversar, tá certo, com nosso amigo. Pronto! Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E aí, vamos bater um papo hoje a respeito de desenvolvimento humano, né? As várias Que, ma- formas. que maravilha, que maravilha. Desde já, boa noite à vossa pessoa, Jackson. Boa noite a Boa todos que já noite. estão aí conosco. Isso. Muito bem. E viemos combinando hoje, né? Sem nem perceber, nem combinar nada, mas eu estou de verde e você também, né? Ah, realmente, A cor realmente. da esperança, né? A cor da O esperança. nosso Muito bem. verde aí, a cor da esperança, para todos aqueles que realmente depositam essa esperança, né? Principalmente aqui dentro de cada um, né? Isso. É verdade. Então vamos começar um pouquinho esse bate-papo a respeito das terapias, dos mecanismos que o ser humano desenvolveu ao longo do tempo para se desenvolver, né? Para se desenvolver, Isso. para crescer. E aí? O amigo poderia falar rapidamente sobre sua formação, né? E depois eu falo sobre a minha para que a gente possa ver como desenvolve esse diálogo. E esse diário que não tem nada combinado, né, Jackson? Não É tem verdade. roteiro nenhum. Isso é que é o maravilhoso para todos que estão aí Isso. conosco, tá, gente? E fiquem aí conosco, né? Vão compartilhando aí a live, porque realmente eu creio que haverá informações preciosas aqui hoje, com certeza, tá? De acordo com o que for saindo aí, né? Naquela lógica assim, como a gente tinha colocado, eu pergunto uma coisa, você pergunta outra, e a Uhum. gente interage, né? E seguimos a live até o horário final. Então, meu nome é Osanito, tá? Para todos que estão aí, ó, boa noite para todos mais uma vez. Boa noite, Jackson. É um prazer, tá certo? Compartilha, gente. Compartilha essa live que vai ficar legal para todos, tá? Minha última formação foi mestrado, né, em Ciências da Educação, tá? Mas eu já tinha feito a formação inicial em Letras no ano de 2004. Depois parti para psicopedagogia, neuropsicopedagogia, metodologia da ciência. Também fiz a formação em neuropsicologia, psicologia, não graduação em psicologia, né, mas uma pós em psicologia e gestão de conflitos. Essa aí foi atrelada à área da segurança pública, mas foi pelo Senasp, uma entidade de Brasília muito conceituada, que tem uns cursos muito bons. E foi um curso muito válido na minha vida também. Depois fiz redação técnica, né, porque é da área de letras. E aí fiz mais algumas pós, principalmente voltado para a área de neuro, né? Eu gosto muito dessa área de neuro, né? E depois ingressei nessas formações de coach, que são científicas também, são validadas também. Fiz o coach, a pós-graduação em coach educacional, né? Porque pelo fato de estar atrelado à área da educação, eu fiz aí pela UNB, a pós em coach educacional. E aí os cursos ou as formações de curso é uma coisa, na verdade a própria formação de coach presencial, onde também me identifiquei bastante, né? E aí logo logo vem aí hipnose, né, professor? Logo logo vem aí psicanálise com o vosso instituto, vamos lá. Bem. Muito bem. Lembrando que dia 5 vamos iniciar a formação em psicanálise aí em Canindé. É isso, e contamos com sua presença lá também para engrandecer nosso curso. Com certeza uma grande aquisição, né? E vai ser não somente para a gente, como instituição, mas também para ajudar na sua formação também. Muito bem, olha, rapidamente minha formação. Eu sou psicanalista, já atuo há alguns anos, tenho formação também em História, onde atuei como professor durante alguns anos. Tenho pedagogia, psicopedagogia e algumas especializações em sexualidade humana, programação de ensino de história, psicanálise e educação e alguns outros cursos
inclusive tem também de psicologia de conflitos, de gerenciamento de conflitos também. Oh, que legal. Então, a gente entende, no caso da psicanálise, que a gente entende que pode ter uma contribuição em todos os setores da vida humana. Tanto na terapia, individualmente, porque ela é uma terapia também, a psicanálise, mas também na leitura de mundo. Na leitura de mundo, como observar a educação do ponto de vista da psicanálise, como examinar a arte do ponto de vista da psicanálise, a religião do ponto de vista da psicanálise. Freud era um cara muito preocupado com a origem das coisas. Ele grande parte de sua obra era procurando a origem da religião, a origem da família, a origem do superego. Então, tudo isso é um instrumento de pesquisa da psicanálise. Tá certo? E, então, podemos dizer que a humanidade era uma antes da psicanálise e outra depois da psicanálise, como nós vemos o ser humano. Mas, meu amigo, aproveitando para fazer logo uma pergunta a você. Como o coach pode ajudar as pessoas? Ótimo, querido. Também, antes de passar para essa resposta, eu gostaria até de deixar assim, professor, tomar a iniciativa aí, de que o pessoal aí pode direcionar perguntas, eu acredito, não é isso? Não só direcionado à área de psicanálise, como também à área de coaching, tá certo, gente? Então, estejam à vontade para direcionar algumas perguntas, aquela que visualizarmos aí com mais facilidade, porque né, fica subindo aí com certa rapidez. Aqui o professor visualizar, eu estou com um tablet aqui ao lado para anotar perguntas, exclusivamente perguntas que surgirem aí. Então, o pessoal se sinta à vontade aí, tá? Então, para todos que estão aí, professor, para você também, o coach, apesar de ter surgido aí há uns 150 anos atrás aí, tá? Na verdade, já existia um pouco dessa filosofia coach desde a antiguidade grega, né? Mas, atualmente, o que se pode dizer mais seguro do coach, ou da metodologia coach, na verdade, é que ela é totalmente científica. Assim como a psicopedagogia, eu costumo ver o coach bem na linha da psicopedagogia. A psicopedagogia, apesar de o conselho de psicologia não, né, ainda está naquele conflito de não querer deixar validar a psicopedagogia como uma profissão regularizada aqui no Brasil, na verdade, as grandes universidades do mundo, Inglaterra, França, Estados Unidos, a Alemanha, há tempos que já validaram a psicopedagogia e, aí eu faço um paralelo, já validaram bastante a questão do coach, né? Hoje em dia, a Universidade de Harvard, de Ohio, elas têm setores e cursos exclusivamente da área de coach, ou dos nichos que o coach abrange. Então, academicamente, hoje, é totalmente válido, é totalmente científico, e aqui no Brasil, o MEC já reconheceu, inclusive, como pós-graduação também, certo? Mas como é que o coach pode ajudar as pessoas? Com essa validade, com essa ciência, o coach, como metodologia, se diferencia um pouquinho da psicanálise, mas tem um detalhe que eu devo esclarecer aqui com maior humildade, porque senão não estaria representando o coach aqui também. Ele bebe demais na psicanálise. Ele bebe demais na psicanálise, gente. O coach, é fundamentado? Eu diria que assim, não vou arriscar exatamente a percentagem não, mas eu acho que aí uns 60% ele bebe na psicanálise. Então, assim, um dos melhores coaches do mundo, o Tony Robbins, né? Boa parte de um evento que ele faz, grandioso aí, com 4, 5, 6 mil pessoas lá nos Estados Unidos e alguns países do mundo, ele mesmo declara que 60% do que ele trabalha no evento vem de Freud, entendeu? Vem da teoria freudiana. Então, o coach bebe demais na psicanálise, assim como a psicopedagogia bebe na psicologia, bebe na neurolinguística, bebe na linguística, em todas as ciências validadas, na verdade, ou aquelas que interagem com aquela teoria. Então, o coach ajuda pessoas, na verdade,
basicamente com uma coisa, ressignificando crenças, ressignificando valores, né, atrelados principalmente a algo que é dado, né, às emoções. Né? 98% das grandes decisões vêm das emoções. Pelo fato de sabermos isso em cursos, de lermos isso em livros, inclusive livros de psicanálise, né, as emoções estão muito atreladas à questão do desenvolvimento de valores, desenvolvimento de crenças, que às vezes o ser humano internaliza pelo meio, pela família, por uma internalização própria, uma decisão própria também, mas principalmente advindo de emoções que em certas fases da vida aconteceu com a pessoa, às vezes até mesmo durante a concepção não, durante o desenvolvimento fetal. Então, essas emoções, elas criam certos valores e passam, né, de um certo modo, a serem uma realidade mental, mesmo que às vezes em forma de lembrança. E isso faz com que as pessoas tomem decisões ou entrem em certos estados mentais que não são de prosperidade, que não são exatamente, por assim dizer, de uma pessoa que está em um nível elevado como ser humano, né? Principalmente como ser humano. Se falar aqui exatamente de dinheiro, finanças, mas todas as áreas têm a ver. Mas o coach tenta equilibrar, né, essas áreas a partir do gerenciamento de conflito dessas emoções, sempre a partir da pessoa, com responsabilidade da pessoa, com um pequeno diferencial da psicologia. E, claro, quando eu conheci a psicanálise, de repente eu posso até dizer, quem sabe, com um pequeno diferencial da psicanálise, mas não ouso dizer isso porque eu não conheço, eu digo daquilo que eu conheço. Foca muito no presente. O passado, assim, é mais uma referência para trazer energias, situações de lá, emendas, né, ou fraturas emocionais lá do passado, com um contar de uma nova história, com um novo significado, de preferência, claro que o positivo, mas sempre mais com foco no presente, não é? Internalizando muito o passado. Então o coach ressignifica emoções, crenças, para que a pessoa tenha uma melhor tomada de decisão na vida, a partir desse encontro consigo e da ressignificação dessas emoções de um modo positivo. Contar uma nova história em cima daquela história que já existe. Um novo padrão de pensamento, um novo programa mental, na verdade. É assim. Professor, a psicanálise, pode ser essa questão de perguntas, assim, se uma é outra, vamos entrar nesse... Vamos para o diálogo dessa maneira. É isso aí, o pessoal aí pergunta também, viu, gente? Então, o coach ajuda com essa ressignificação de emoções. A psicanálise como terapia, a durabilidade de uma terapia, ela depende do que exatamente, professor? Muito bem. Existe desde a época de Freud uma discussão sobre análise terminável ou interminável. Nós podemos dizer que ela é ao mesmo tempo terminável e ao mesmo tempo interminável. Ela é terminável porque em algum momento não terá mais muita coisa a se fazer. Então, como eu sempre gosto de dar o exemplo de Winnicott, por exemplo. Ele fez a primeira análise de 10 anos com Melanie Klein, depois, algum tempo depois, voltou às análises com outra pessoa e passou mais 10 anos. Bem, terminou porque você foi resolver alguma coisa e resolveu. Mas ainda sobra, como diz Lacan, sempre alguma coisa. Aquela coisa que é perto do zero e que não chega ao zero. Aquilo que em matemática a gente foi muito próximo, mas não consegue zerar. Porque sempre vai restar alguma coisa. Tá certo? Então, nesse sentido de que a gente sempre tem alguma coisa a se descobrir, ela é interminável. Porque o ser humano é dinâmico, é complexo. Sempre vai ter alguma coisa a se descobrir, alguma coisa que nos surpreende. E ela é terminável no sentido de que aquilo que ela foi resolver, foi resolvido. Foi resolvido. Chegou ao ponto até o ponto que ela queria se conhecer. Tem um fato interessante, que é com um grande sociólogo, Max Weber. Max Weber fez análise durante algum tempo
E chegou um certo momento, e é até interessante isso, que ele chegou e disse, aí disse, não, mas você não terminou a sua análise. Ele disse, não, terminei. Porque se eu me curar disso, eu vou deixar de ser quem eu sou. Quer dizer, esse sociólogo, questionador, preocupado com algumas coisas. Então, se resolvesse tudo na sua vida, de certa maneira, você perderia alguma coisa que lhe incomoda e que faz com que você siga. Né? Esse vazio que você permite que exista, porque é que faz que você produza arte, você produza literatura, você produza ciência, né? Esse vazio que precisa ser preenchido. Então, temos que nos curar, mas não completamente. Temos que deixar alguma coisa para que nos faça caminhar de forma a preencher esse vazio. A preencher esse vazio, mano. Que nunca vai ser preenchido. É isso. Na verdade, assim, nessa nossa formação de coach, a maioria do pessoal sempre diz um jargão aí. Quando você completar esse vazio, quando você achar que não tem nada inacabado, na verdade você já morreu. Acabou-se. É a paz das pedras, né? A paz das pedras, quer dizer, é o desejo que todos têm, que nós chamamos de pulsão de morte. Né? Que chegar à paz das pedras. O que é a paz? A pedra não se movimenta, a pedra não respira, a pedra não deseja. Ela somente é a pedra. Somente é. Então, a pedra, a paz das pedras, a paz sem movimento nenhum. Enquanto houver movimento, vida é movimento. Vida é desequilíbrio, não é equilíbrio. Vida é desequilíbrio, é movimento. Então, o equilíbrio da vida é o próprio desequilíbrio, é a própria troca constante, é o próprio movimento constante. Isso. É um princípio bem interessante nesse sentido, que aí já serve para todos nós que estamos aí, gente. Vamos compartilhar. Agora está começando a esquentar, como diz, a batata começa a esquentar aqui. É bem comum, professor, a gente entende até, né, que essa aceitação desse estado ou circunstância, a depender de cada pessoa, de desequilíbrio, é preciso ele haver na vida da pessoa. Assim como a raiva, e até mesmo a ira, não a ira descontrolada. É comum que haja no ser humano, porque se ele realmente, de um modo conflituoso, internalizar algo ali que machuca o tempo todo, e às vezes até por um momento de ira, ele não externalizar isso certamente vai ser nocivo para a saúde psicológica dessa pessoa e sabemos até, né, que também para a saúde física. Então, aceitar essa dualidade, aceitar esse desequilíbrio na alma humana, na conduta humana, no comportamento humano, é algo bem sadio para o ser humano. Não é isso, professor? É isso. Mas, se você permitir, vamos falar um pouquinho, porque você é psicopedagogo. Isso. E também coach. Essa relação que eu posso fazer entre psicopedagogia, pedagogia e psicanálise, você pode fazer entre pedagogia ou psicopedagogia e o coaching. Seria possível ser utilizado isso nas escolas? Tem como ser utilizado nas escolas, auxiliando a pedagogia, dando uma visão diferente, talvez, à educação? Sim, professor. Eu vou trazer algo bem moderno nesse sentido, tá? Existe uma empresa no Brasil, a empresa é Solidis, ela se localiza em Minas Gerais, tá? E esta empresa, ela junto com a Universidade de Harvard, através de uma teoria, através de, na verdade, 7 teorias, e principalmente Jung, através dos arquétipos sociais, né? A teoria de Jung lá, né? O Jung. É o psicanalista lá, né? Famosão, que você já conhece bem, né? Lá da época de Freud, inclusive. Então, eles desenvolveram uma ferramenta chamada ferramenta DISC de análise comportamental. Um psicólogo, William Marston, lá na Universidade de Harvard.
E aqui no Brasil, depois de vários estudos aí durante quase 19 anos, essa ferramenta ela chegou a ser construída com um nome chamado teste Peer, mas mais voltado para a seleção e recrutamento de pessoas, para a seleção e engajamento de pessoas em empresas, mais voltado para o mundo de business, né? O mundo de business de empresas. Só que aí aconteceu o seguinte, de 10 anos para cá, através de estudos em várias populações brasileiras, atualmente já estão mapeadas aí por ela mais de 60 milhões de brasileiros em várias regiões. Eles criaram aí um sistema, um software, na verdade, de gestão de pessoas, em parceria com a Universidade de Minas, Universidade de São Paulo e o Ministério da Ciência e Tecnologia. E nisso aí criaram uma base educacional, que é aí onde entra, você comentou, como hoje, né, um pico mais moderno, a linha coach, psicopedagogia e pedagogia se associam ou se associariam para a educação. Com essa ferramenta que foi criado na área de negócios, mas que é usada na área coach para identificar perfis comportamentais do ser humano, e que na pedagogia é criado, através dela, toda uma condição de o professor adaptar sua metodologia a esse perfil. Então, esse mastro aí, em vários estudos pelo mundo, quase todos os continentes do mundo, junto com a equipe de mais ou menos 13 cientistas, e depois foi dado continuidade por pesquisadores de Harvard, eles identificaram que no mundo todo, de modo comum, as pessoas, entre outros perfis, claro, mas principalmente são comunicadoras, são executoras, planejadoras e analistas, principalmente esses 4 perfis, nesta linha de pesquisa que ele colocou, né? Então, pessoas comunicadoras são jovens, alunos, né? Seriam alunos que lideram bem, que se comunicam bem, são um pouco, né, ditos preguiçosos, mas na verdade eles são um pouco relaxados, porque o que deles é se comunicar, é a sinestesia, é o toque, é o abraço, é aquele aluno que consegue mexer com a sala toda. Já os analistas é a pessoa mais retraída, é a pessoa mais de ficar ali na sua, mais quieto, é aquele funcionário de empresa que gosta de ficar ali com dados, com estatísticas. Já o planejador é mais estratégico, é aquele cara que é o gerente operacional, o gerente de estratégia, é aquele aluno que sabe planejar o que fazer, que faz tudo certinho, faz seus mapeamentos, seus esquemas mentais, né? E o executor é desafio dado, missão cumprida. O negócio é resultado, mesmo que seja intransigente, é delegar tarefas. É aquele aluno que diz, não, professor, deixa que eu faço. Não, tá bom, professor, obrigado, já entendi, deixa que eu faço. É tudo por aqui. Então, através desse mapeamento de perfis com essa ferramenta, eles conseguiram identificar que em alunos existe condição de se formular uma metodologia subsidiada nesses perfis, em várias competências que são descobertas, tipo uma ressonância do cérebro. E com essas competências, o professor, sabendo qual delas está mais baixa, por assim dizer, no aluno, ele consegue trabalhar melhor sua metodologia em sala de aula, consegue realmente identificar isso nos alunos. Ah, eu tenho 10 alunos executores. O que é que eu vou fazer com o aluno de executor? Ele é movido a desafio. Então já está dizendo como você vai atuar. Eu tenho comunicadores que mais dialogam, aprendem dialogando, socializando. Que metodologia eu vou usar? Discussão em grupo, por exemplo. Eu tenho analistas, pessoas que são retraídas, né, são ali quietas, mas gostam de planejar. Que metodologia eu iria trabalhar com esse tipo de aluno? Eu iria trabalhar realmente com uma metodologia voltada para aquelas tarefas de mais significado, que tem mais afinidade com conteúdos. E os planejadores, mais com estratégias, desafios também como executores, mas mais com estratégias, mais voltados para planejamento. Tipo assim, quebra-cabeças, tipo palavras cruzadas, é depender do nível, claro, de cada aluno. Então, se forma-se professores analistas comportamentais num colégio, um só professor consegue mapear todos os alunos da sala de aula, mapeia os próprios colegas, e aí esse colégio consegue, inclusive, projetar com 98% de precisão que área de trabalho ou que área de projeção de carreira esse aluno tem, porque é dado um gráfico também, entre outras coisas, perfil de liderança, nível de motivação, nível de estresse, gráficos de competências, várias competências, se não me engano, 35 competências numa roda, e também um gráfico onde várias áreas de trabalho, 12 áreas de trabalho são ali identificadas, né, com foco naquela que a pessoa tem como aquela área principal. Então, às vezes ele já sabe, esse cara aqui na área de engenharia, ele vai se dar muito bem, ele é um analista nato e é um planejador.
esse cara aqui na área de negócios, a garganta tá pegando aqui, nossa. Esse cara aqui na área de negócios, ele é executor e ele é comunicador. Além de liderar, ele vai delegar bem. Então esse cara vai ser um gerente aqui de primeira, ele pode ir para essa área de gestão de pessoas que ele se dará muito bem. As universidades e várias escolas nos Estados Unidos estão, principalmente com o pessoal de ensino médio, pegando alunos, já deixando prontinhos para seguirem o mundo acadêmico e até carreira nesse sentido. Então, na pedagogia, isso é maravilhoso, com metodologia. O coach aplica essa ferramenta e, voltado para a educação, isso, se fosse usado, as escolas teriam outro nível, na verdade, pode ter certeza, professor. Bom, boa ideia. Isso é o que mais moderno, tá vendo, tá? Uhum. A psicanálise, professor, associada à educação hoje, né, no perfil da educação, falando exatamente da metodologia do professor, que característica exatamente o professor deveria internalizar mais para que os filhos, né, dos filhos e os próprios alunos pudessem realmente, né, ter, digamos que, talvez até um vínculo melhor com a escola, talvez até um estilo melhor de aprendizagem. Que qualidades, né, vamos falar da mente, claro, mais voltada ao psicológico, que qualidades exatamente um professor poderia, eu diria que aflorar mais. Eu sei que ele já tem isso, tá? Mas poderia realmente aflorar, valer a pena ali no cotidiano da sala de aula para que o mundo e a mentalidade do aluno se torne bem melhor nesse contexto tão conflituoso de hoje, professor. Uhum. Olha, primeiro, a psicanálise ela é uma antipedagogia. Talvez possa até me chocar um pouquinho agora quando eu digo isso. Ela é uma antipedagogia no sentido porque a pedagogia ela tenta criar métodos, ela tenta criar caminhos de fazer com que o aluno chegue a determinado lugar. Quer dizer, eu vou pegar o aluno assim, vou utilizar tais e tais métodos, metodologia, para que esse aluno aprenda isso, isso e isso. Nesse sentido, a psicanálise vem mostrar a limitação disso. Como assim mostrar a limitação disso? Porque você como professor, você vai contra-transferir, ou vai transferir para o aluno. E o aluno vai acontecer um fenômeno chamado transferência na sala de aula. E esse fenômeno chamado transferência, ele está relacionado com o inconsciente do professor e o inconsciente dos alunos. Isso é, o professor vai falar algo que outro professor diria e que o aluno entende de uma maneira. E algo que esse professor vai dizer e que ele vai entender de outra maneira completamente diferente. A mesma coisa. Mostrando que muitas vezes a metodologia colocada em sala de aula com um professor vai funcionar, com o outro não vai funcionar. Com o outro, porque está contaminado, de certa maneira, entenda, contaminado entre aspas, contaminado pelos desejos inconscientes de cada um. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, Freud dizia que todo professor deveria fazer análise. Todo professor deveria fazer análise. Por quê? Porque em alguns momentos o professor é uma figura de autoridade. O aluno vai olhar para ele e vai vê-lo como um pai, como um tio, como uma figura de autoridade naquele momento. E ali vai estar contaminado de emoções, de afetos. Eu me lembro de um professor, que a gente escuta muitas histórias de professores na sala de aula não, na sala dos professores. Sala de professores é uma coisa fantástica, né? E a gente escutar muitas histórias, tipo assim, eu não gosto daquele aluno. E o outro professor dizia, eu gosto, na minha aula é fantástico, faz tudo. E o outro professor dizia, na minha aula ele não faz nada, só faz atrapalhar. Quer dizer, o mesmo aluno, cada professor com uma visão diferente sobre ele. Sobre ele. Então, a psicanálise, de certa maneira, alerta
para que realmente a educação acontece, mas nunca vai acontecer da forma como se deseja. A educação, estou falando escolar, né? E a educação também, na casa também, das pessoas. Os pais tentam educar seus filhos, mas nunca vão conseguir educar do jeito que querem. Do jeito que querem. Sempre vai haver uma falha. Uma falha nisso. Então, a educação nesse sentido, a psicanálise nesse sentido, lembra a pedagogia da sua limitação. Lembra a pedagogia da sua limitação. Eu não estou dizendo que a pedagogia não é importante. É importantíssimo. Mas é como se lembrasse, olha, você é importante, mas cuidado que você não pode tudo. Porque se você pensa que pode tudo, você vai se angustiar, o professor vai se angustiar e vai terminar entrando em crise. E nós vimos a quantidade de professores em crise. Pensando que o aluno está aprendendo por culpa dele, e por causa disso, por causa daquilo, porque eu tentei fazer o máximo, mas é eles que não querem, e aí começa aquelas crises que nós estamos tão acostumados a escutar dos nossos professores. Né? E às vezes até as suas licenças médicas, remédios, e aí, principalmente quando chega perto do final do ano, né? Esse ano não, que está atípico, mas geralmente todo professor no final do ano estava arrancando os cabelos, perdendo o cabelo e procurando alguma medicação aí para tentar se acalmar um pouquinho, né? Então, assim, salvadores da pátria, né? Isso. Por quê? Porque é colocado muita responsabilidade nele. É colocado muita responsabilidade nele. Então, a psicanálise, de certa maneira, diz, olha, a pedagogia é fundamental, a psicopedagogia é fundamental, mas lembre-se que você é humano, você é limitado. Aquele aluno que está chorando ali no cantinho, lá no intervalo, né, não vá tentar solucionar, não vá pensar que você tem o poder de solucionar, não. Chegue lá perto, deixe que ele fale, escute. E não tente ser a pessoa que tente resolver, não. Às vezes ele só está pressando que alguém escute. Escutou, sentou perto, tá certo? Não precisa dizer muitas vezes uma palavra. Isso, você já fez muito por aquilo ali. Então, de certa maneira, a psicanálise tenta lembrar a limitação dos seres humanos e lembrar também a limitação das pedagogias. Ótimo, professor. Então, como é a sua vez de perguntar, eu gostaria de deixar aí para o pessoal, né, Gregório, que acabou entrando aí, um abraço a todos que entraram aí, que a gente fica vendo os nomes aí, né, a lista vai passando, a Poliana, né, que está conosco, Gonçalves, Ciderley, Kilma, né, todos que estão conosco aí, gente, sinta-se à vontade para perguntar algo. Estamos falando sobre aspectos do desenvolvimento humano. Então, qualquer coisa que vocês queiram perguntar relacionada ao desenvolvimento humano, que seja na área de emoções, na área educacional, que é essa área que estávamos tratando agora, que tem a ver com a área intelectual, né, na área social, na área de financeira até. Então, sinta-se à vontade para qualquer questionamento, tá, pessoal? Depois especifica se é para mim, se é para o Jackson, porque aqui nós estamos naquela dobradinha, um pergunta um pergunta outro, só para situar vocês que estão aí conosco, não é isso aí, gente? Então, professor, estou à vontade. Vou perguntar então. É uma pergunta que eu acho que muita gente aí vai querer saber, viu? Sim. Como é que o coach pode ajudar na questão financeira das pessoas? Porque grande parte do brasileiro não tem uma cultura da poupança. Isso. Né? Países desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa e lá da Ásia, tem uma cultura de poupar. As pessoas, desde o seu primeiro emprego, as pessoas começam a poupar alguma coisa, se preparar financeiramente. E aqui no Brasil nós não temos essa cultura. Como é que o coach pode ajudar nessa questão financeira das pessoas? Vamos falar de dois polos aí, crianças e adultos, tá? Pessoal, ó, se eu deixei de falar de crianças, né? Manda ver aí nos comentários. E crianças, você não falou, certo? Vamos falar de crianças e adultos nesse sentido, tá? Vamos começar pelos adultos, na verdade, porque aí acaba projetando para crianças, a área financeira. Ó,
Na verdade, aquelas crenças, né, como foi colocado aqui, que pode advir de emoções, né, na fase de infância, adolescência, aliás, desde, na verdade, o feto, na fase da infância, adolescência, prematuridade, maturidade, essas crenças internalizadas, esses valores, né, que estão na mente, ali imputados por uma emoção, pelo meio, por algo que aconteceu na família, ou por uma decisão internalizada, muitas vezes são crenças de que eu não amo dinheiro, repudio dinheiro, dinheiro não é bom, dinheiro não é legal, dinheiro é sujo, dinheiro é do diabo. Então, se as pessoas falarem assim, escreva aí um padrão linguístico negativo sobre dinheiro que você já ouviu ou que você se vê declarando para você. Muitas pessoas escreveriam: eu não gosto de dinheiro, minha mãe dizia que dinheiro não é tudo na vida. Ah, dinheiro é sujo, dinheiro é do demônio, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo. Crenças negativas sobre o dinheiro. Mas essas pessoas, quando internalizam essas crenças, acabam que, de algum modo, criando um estado no cérebro onde elas simplesmente começam a repudiar dinheiro. Então, vou aqui citar um caso bem típico. Eu trabalhei com um coach em que ele trabalhava numa venda do pai dele, né? Me permite ele falar isso, não vou dizer nome, claro, né? Então, por isso também não estou aqui sendo antiético nesse sentido, porque jamais a gente revelaria nomes. E ele simplesmente colocou o seguinte, que às vezes ele ia lá e se sentia no direito de pegar uma parte do lucro do pai, né? E uma pequena parte, inclusive. Depois que o pai notou isso, puniu ele severamente, né? A punição, na verdade. E aí, outra vez ele sentiu uma necessidade grande, segundo ele teve um motivo, e acabou que tirando algo mais emprestado, na opinião dele, não mais para ficar. Mas antes que devolvesse, o pai notou e puniu ele novamente. Ele, atualmente, se redescobriu nesse sentido, né, de onde vinha essa crença, que praticamente tudo que ele pegava em termos de dinheiro, ele tinha uma necessidade, uma ansiedade de dispensar esse dinheiro rapidamente, não segurar na mão dele de modo algum. Porque na mentalidade dele, ele simplesmente iria ser punido por estar com o dinheiro ali na mão. E o pai dele já é falecido. Então veja como esse estado mental, essa lembrança recorrente da punição, que é recorrente, portanto se torna uma realidade atual no cérebro, mesmo sendo uma situação do passado, ficou internalizado ali de um modo que ele não segura dinheiro na mão. Então, como ele mudar esse mindset, né, mudar esse perfil mental, para que não mais ele simplesmente queira dispensar dinheiro toda vez que o tem. Compreendendo a história do pai dele, respeitando, honrando, sabendo que o pai dele não reproduziu algo que era dele, mas que possivelmente ele aprendeu com o pai, com o bisavô, o estilo de vida que ele teve. Talvez ele foi punido várias vezes também. E, principalmente, olhando para dentro dele, perdoando o pai, assumindo o perdão a ele mesmo, por também se punir, não aceitando dinheiro. E aí, agora, passar a compreender que dinheiro tem uma lógica, que serve para a vida, que a vida é bela e bonita, mas sem dinheiro a gente morre de fome, não tem um planejamento de saúde, não tem uma boa gestão financeira, e adotou isso. E na prática, como podemos realmente começar a ter uma gestão financeira boa? É simplesmente o cálculo de despesas versus receitas versus gastos, né? Receitas versus despesas. Bom, dizem assim, né, que toda vez que você espalha, de preferência aquele dinheiro novinho, gente, aí, ó, R$10 ali, R$20 ali, R$30 ali dentro de sua casa, em algum lugar que você tenha contato. E se tiver muita gente dentro da tua casa, você combina. Gente, eu tô colocando isso aqui, tem um objetivo, ninguém mexe, por favor, né? E aí, toda vez que você chegar no seu quarto, você abre a gaveta e tá lá de repente R$40 ou R$50, uma nota só. Aí, sem querer, você vai lá e lá perto do teu travesseiro e mais outro dinheiro ali. Aí seu cérebro vai dizendo assim, tem alguma coisa abundante aqui. Então, às vezes, você vai passando no local, vê uma oportunidade, o seu cérebro faz aquele insight assim, de filme de desenho, né? Tem, olha aí uma chance de eu realmente gerar mais dinheiro. Ele começa a trabalhar em prol de você porque você cria um hábito ali inconsciente só pelo fato de você espalhar notas ali, né, dentro da tua casa. E para não ter ambição com dinheiro nesse sentido, se você colocar uma nota de R$100 debaixo do pé durante todo dia, numa conferência, numa palestra, etc., pisando nela ali, dizendo assim, você está sob o meu domínio, você não está sobre mim, na verdade.
E quando terminar um evento como esse, certamente você vai olhar para ela lá embaixo e vai dizer: você não está sobre mim, eu apenas tenho, mas tenho controle sobre você. Isso elimina a ambição de cara logo. Então, nas crianças agora, bom, nas crianças é bom sempre jamais dizer algo que eu vi sempre da minha mãe, né? Ah, filho, dinheiro é sujo. Eu vi muito isso da minha mãe, né? Dinheiro é sujo. E quanto tempo eu não passei com violão debaixo do braço, sendo um revoltado, dizendo que rico não prestava, que todo rico é doente, que todo rico é miserável na vida, entendeu? Sendo um revoltado aqui, entre aspas, né? Eu vou dizer que foram aí quase 40 anos da minha vida. E eu tenho 48 anos. Mas depois que eu descobri que a crença deve ser outra, muita coisa mudou num período aí de 8 anos. Então eu digo isso que eu sou uma dessas pessoas, gente. Então, como é que dinheiro ajuda realmente as pessoas? Primeiramente, coloque na crença que dinheiro é bom, que dinheiro tem sentido na vida de uma pessoa, que ele não está sobre você, você o domina, mas que ele é totalmente necessário. E as suas crianças, não deixe de dizer para eles que eles têm que ter dinheiro, eles têm que ganhar dinheiro, eles têm que realmente compreender o quanto o dinheiro é importante na vida das pessoas e o melhor, ele está para nós ganharmos e ajudarmos aos outros, mais e mais, porque quem mais ganha, mais pode ajudar. Quanto mais você ganha, mais você pode ajudar. Uhum. Se eu ganho R$ 200 e distribuo 10% desse dinheiro para ajudar as pessoas, se eu ganhasse 1 milhão, esse 10% ia atingir muito mais gente, pode ter certeza. Então a finalidade maior do dinheiro é essa, servir. Né? É ser, ter para servir. Eu sou e eu vou ter, é preciso, para melhor servir, de algum modo. É isso mesmo. Meu querido, na psicanálise, certo? Ou né, nesse mundo aí da mentalidade humana, um paralelo aí entre relacionamento. Olha que mudança brusca aí, de área financeira para relacionamento, né? Hein? Que maravilha aí. Eu acho que não estou vendo perguntas aqui não, certo? Uhum. Na área de relacionamentos aí, tá? O lar, né? Não falo da época de pandemia não, como você já disse na outra live que a coisa já estava instalada. Relacionamentos, como colocar luz, né? Como colocar bondade, como colocar paciência, como colocar amor não, amor é algo que não se pede do outro, se ele tem, se ele dá, né? É porque quer dar. Mas como se colocar luz na mentalidade do outro através do bom relacionamento, né? Relacionamento de casais mesmo, como realmente não ser tão reativo ou tão reativa, né, com o seu par, com o seu casal, com o seu parceiro, com a sua parceira, né, de um modo que a pessoa não exatamente crie conflitos, porque é quase inevitável isso dentro de uma vida de um casal ao longo de uma história de uma vida toda. Mas como realmente ser menos reativo, menos intolerante, né, mais compreensivo e com essas qualidades colocar luz na vida do outro. Colocar aquilo que é preciso para que o relacionamento se torne cada vez melhor. Muito bem, relacionamento, família, casal. Lacan dizia uma coisa bem interessante a respeito de amor. Dizia, amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. E muitas vezes algumas pessoas dizem, não, isso é incompreensível. Como é que se dá algo que não se tem a alguém que não quer? Porque para Lacan, o amor é a falta. É por isso que eu quero outra pessoa. Porque eu tenho uma falta. Eu preciso que, de certa maneira, aquela minha falta seja preenchida. Mas o que aquela pessoa quer de mim não é a minha falta. Ela quer que eu preencha a falta dela. Então, por isso amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Mas eu tenho uma forma mais simples de explicar isso. Todo relacionamento é baseado em suportar a angústia um do outro. Como eu já falei certa vez, eu acho que foi com você mesmo, eu dizia o seguinte, que
angústia, que nós não temos angústia, nós somos angústia. Acho que foi na nossa conversa passada, eu disse alguma coisa assim. Nós não temos angústia, nós somos angústia. O ser humano é angústia. E todo relacionamento é baseado na capacidade que você tem de suportar a angústia do outro. Quando a gente fala em angústia, a gente está falando em pequenas coisas. Uma coisa que foi comprada para dentro de casa, e você diz, amor, veja isso que eu comprei. E a outra pessoa tem duas maneiras de responder isso. Ou responde dizendo, eita, que legal, que bom que você comprou isso. Suportou a angústia da pessoa em colocar aquilo. Ou simplesmente rejeitar a sua angústia. Dizer, depois eu vejo. Entendeu? Ah, isso é coisa sua. Depois eu vejo isso. Então todo relacionamento é construído a partir disso. Se você suportar a angústia do outro, e o outro suportar a sua angústia, o relacionamento está feito. O relacionamento está feito. Se você rejeita essa angústia, você não consegue mais suportar a angústia do outro, o relacionamento está desfeito. Então, basicamente, todo relacionamento é baseado nessa questão. Agora, claro, que aí tem relacionamentos doentios, patológicos, que é baseado na falta demais, exagerada, numa relação sádica, numa relação masoquista, numa relação de controle, né, que aí é patológico, né, e não dá certo. Né, onde quero que você suporte minhas angústias, mas eu não quero suportar suas angústias. Eu só quero que você suporte as minhas. Eu não estou nem afim de escutar as suas angústias. Então o relacionamento vai dado à destruição, né? A destruição. E essa época de pandemia, as pessoas estão convivendo mais umas com as outras, muito dentro de casa, né? E às vezes as angústias se tornam mais afloradas. Tornam mais aflorada, e a angústia que você compartilhava com seu time de futebol nos jogos da quarta-feira, deixa de ser compartilhado com seu time de futebol e vai ser compartilhado dentro de casa. As angústias que você ia lá no salão de cabeleireiro para compartilhar com suas amigas, deixa de ser compartilhada quando ele vai ser compartilhado dentro de casa. Né? E aí vai se tornando uma coisa exageradamente angustiante dentro da casa das pessoas. Né? Então, os jovens também compartilhavam suas angústias na escola, com os professores, com os outros colegas, né? Os adolescentes nos seus jogos. E aí, isso é o que faz com que a gente viva socialmente, espalhando e compartilhando as angústias, né? Seja nos bares, no jogo de futebol, na cerveja depois do futebol, com os amigos assistindo o jogo pela televisão. Então você vai espalhando e convivendo com essas angústias. Né? Isso. Suportar a angústia do outro de um modo que não extravase, né, a sua necessidade de também compartilhar a sua angústia. Uma boa maneira de se melhor relacionar aí entre casais, entre parceiros, parceiras. Ok, professor. Então eu diria até resumindo o seguinte, se você quer manter uma boa relação, escute o seu companheiro, a sua companheira, escute. Escuta. Então, cada um tenta escutar um ao outro, tá certo? E, às vezes, sem tentar resolver o problema. O grande erro das pessoas é pensar que as pessoas querem falar e querem ouvir uma opinião. As pessoas só querem falar. Às vezes, as pessoas só querem dizer. Depois que disse, depois que falou, a situação está resolvida, na maioria das vezes. Aí, o que é que acontece? Muitas vezes, você vai conversar com seu companheiro e sua companheira, e ele ou ela quer vir resolver seu problema. Aí a pessoa só falta dizer, não, eu não quero que você resolva o meu problema, só quero que você escute o meu problema. Maravilha. Escute minha angústia. E resolveu. Que bom ouvir isso, né? Isso aí prova que essa live está totalmente alinhada aí, essa questão do coach, da psicanálise se alinham muito bem, porque a gente defende demais que assim, tem pessoas que se assustam, né? Quando
quando se termina uma sessão de coaching, que a gente diz, olha, agora, apesar de você ter uma tarefa, de você ter que ler um livro, você ter que, de acordo com o seu tempo, com a sua janela de tempo, com as suas decisões, você ter que assistir um filme, aí houve um combinado nesse sentido, apesar de termos um acordo sobre isso, mas a partir de agora, você é dono da sua vida, eu sou dono da minha, você tem sua responsabilidade, eu tenho a minha, nós estamos desconectados e você segue sua vida, toda e qualquer decisão é responsabilidade sua, é sempre sua. E os resultados também serão sempre seus, porque eles têm que vir a partir de você. Eu não sou seu mentor, eu sou seu coach. Aí tem gente que acha que isso é uma rejeição, né, ao processo inicial. E quando continua, abraça isso, né, porque os resultados realmente vêm a partir sempre e a partir de nós, né? É muito interessante alinhar isso à sua fala, né? Foi muito bom ouvir isso também da sua parte, gente. E aí ninguém pergunta nada, né, professor? O pessoal não quis perguntar nada, já abrangemos relacionamento, finanças, né? Como ter intimidade com o dinheiro, né? Compreender que o dinheiro vem de crenças, abrangemos que a psicanálise na área de relacionamentos trabalha muito a questão da escuta, né? Deixa essa oportunidade de que o outro escute realmente. Também vimos aí que a psicanálise ela é muito interessante nessa área de estudos e favorece ao professor simplesmente dizendo, olha, você tem um limite e não queira ser Cristo, né? Abraçar o mundo e levar todos os pecados do mundo com você, levar sua escola, sua gestão, seu prefeito, sua coordenação, sua direção, os pais dos alunos só sobre você, porque senão você vai virar uma bombinha atômica, aí vai explodir, professor. Tenha calma. Faça aquilo que realmente é legal. Então, assim, vimos muita coisa interessante, gente. Sinta-se à vontade. Eu acho que esse é o tipo de live que a gente entra no estado de flow, né? Aquele estado assim de viagem, quando dá fé, cara, o tempo está terminando, né? E a gente queria continuar durante muito tempo. É bom a gente estar vigilando quanto a isso. Eu estou adorando, viu? Estou adorando, estou gostando demais. Já estamos chegando no final, mas eu queria anunciar, reforçar. Primeiro, dia 5 de setembro, estaremos iniciando, né, de forma remota, o seminário, o curso de formação em psicanálise em Canindé de São Francisco. Lembramos também que foi aberto curso em Pesqueira e Serra Talhada. Também as matrículas já estão abertas também. E queremos fazer um anúncio aqui, que logo, logo, não tenho a data ainda, mas nós teremos um bate-papo aqui, um encontro com hipnoterapeutas. Tá certo? Para falar a respeito de hipnose, para falar a respeito da relação, se houver relação entre hipnose e psicanálise, né? Se existe ou não. Tá certo? Eu vou deixar aqui em suspenso, não vou dizer que se existe ou não, mas se existe ou não, eles vão responder isso e a utilidade da hipnose, da hipnoterapia. Tá certo? Então, logo, logo nós teremos isso. Ainda vou anunciar a data e queremos sua participação nessa participação, se não puder participar, mas pelo menos com perguntas também. Professor, eu queria, ótimo, eu queria aqui pegar o senhor numa surpresa aqui, tá? Que esse é um insight que me veio aqui agora e eu gosto de compartilhar as coisas assim como acontece, já que essa live era para ser assim e está sendo assim, na verdade, né? Uma interação mais do que ao vivo aqui, é imediata mesmo. Caso o senhor tope, tá? Só se você topar essa questão aí. A gente pode até, com uma temática direcionada, a gente pode até jogar o enquete no seu Instagram, né, no meu Instagram também, tá certo? Se inscreva aí no Instagram da gente, tá? Nós jogamos o enquete aí de alguns assuntos, vocês se inscrevem, vocês comentam o que querem mais, certo? E a gente até pode montar, né, um cursinho aí de uma semana, de acordo com a nossa agenda, claro, sendo 2 vezes por semana à noite, um encontro no Zoom, ou na ferramenta Meet também, onde ficaria aberto os questionamentos, aberta a interação, né? Claro que o professor aí como moderador, né, só colocaria o microfone realmente naquele momento que era para todos falar. E se você topar e tiver agenda para isso, eu topo para ajudar quem quer que seja, né, que queira isso, tá? A gente pode montar uma agenda, lança isso no Instagram, se você topar, a gente fecha isso. Colocamos no Instagram da gente, tá?
Isso aí, caso haja esse acordo aí com o professor, e a gente lança uma temática, vocês escolhem e nós abordaremos isso aí durante uma semana, pelo menos durante uma semana, tá certo? O que vocês quiserem, área de relacionamento, vamos lá, uma semana só sobre relacionamentos, numa ótica de psicanálise, numa ótica de coach, tá? Ou outra temática aí qualquer de vocês, ansiedade, por exemplo, né? Qualquer temática que vocês vierem escolher na enquete, a gente joga isso aí, e eu topo, caso você tope fazer isso aí, né? E o pessoal vai ver que no seu curso, isso aí vai ser tratado muito bem, né? Um curso que pode se estender desde o presencial, mas certamente vai ter partes online também. Eu sei que haverá outros aí no CEPEM que pode vir de forma online e pode satisfazer a todos. Então, gente, é uma grande oportunidade vocês conhecerem melhor aí o CEPEM, conhecerem melhor a metodologia coach também, e aí usufruir disso durante uma semana gratuitamente, sem ônus nenhum. Se você topar, a gente lança essa enquete, e aí todos que quiserem podem compartilhar, ok? Vamos organizar. Bem, nós já completamos 1 hora, né? Passou rápido. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Então fica aqui nosso abraço, nosso agradecimento, né, ao meu amigo, coach, futuro psicanalista também. Também. Ou pelo menos hipnoterapeuta, né? Que eu tenho vontade de chegar lá. Hipnoterapeuta. Tá, nós temos no nosso curso alguns hipnoterapeutas que fazem psicanálise. Que eles acham importante fazer para o conhecimento da mente humana, para que possa trabalhar melhor a hipnose. Tá certo? Então, fica com o nosso agradecimento. Pode se despedir do público aqui que nos acompanhou. Muito obrigado a todos. Obrigado a você, Jacques, por essa socialização aí com todos nós, tá? E eu apenas deixo a seguinte mensagem, né? Que cada um, né, aceite suas próprias emoções, mas de algum modo se torne antifrágil, não negando elas, mas aceitando e trazendo o melhor de cada uma delas para a atualidade da sua mente, né? Excesso de preocupação com o passado pode ser uma depressão. Excesso de preocupação com o futuro pode se tornar uma ansiedade. Mas viver o presente naquele estado de recordação do passado, com a melhor energia, você está simplesmente adotando o seu presente, o melhor que pode ser de você. Projetar o seu futuro com a melhor energia no seu presente, você está determinando o que você vai ser lá no futuro. Então, vivam suas emoções exatamente aqui, com o melhor da sua história, e até recontando uma melhor história, jamais a pior história que aconteceu na sua vida, ou projetando uma história que nem sequer começou, que é o futuro, porque aí é ansiedade. Então, como diz Cristo, para cada dia suas próprias preocupações, emoções e alegrias. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos, obrigado professor também. E vamos aí acordar essa semana para todo o pessoal, para eles conhecerem melhor o que vai ter no seu curso, e o senhor promoverá a enquete do seu jeito, que eu sei que vai vir coisa boa. Bem, abraço a todos e até o próximo encontro.